Palavra do Senhor, Lucas capítulo 21. Eu vou estar lendo a partir do verso 20, para que os irmãos venham a compreender o que está acontecendo nos dias de hoje. Entenda que nós estamos prestes, eu creio, a ver a volta do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo para ganhar tempo. Diz assim, Lucas capítulo 21, verso 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias. Ai das grávidas e daquelas que criarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis, aleluia, vós mesmo vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, preste atenção nesse versículo agora. Olhai por vós, para que não aconteça que vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orai para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e que está em pé diante dos filhos do homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saía e ficava nos montes das oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigado por esta palavra, Deus, a qual, Pai, eu li ela completa para que nós venhamos a ter, Senhor, um entendimento da Bíblia, ao qual, Pai, a Tua palavra nos dias de hoje se cumpre, ó Pai.
E assim, Deus, queremos nós, ó Pai, sermos alimentados por Ti, queremos, ó Pai, nós entendermos, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer e fazer tudo aquilo que Te agrada, meu Pai. Então, Deus, nos ajuda, Pai, a andar na verdade, a fazer a verdade, a cumprir Tua palavra, Deus, para a honra e glória Tua, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, aleluia. Esta palavra, eu não sei se eu li, com uma colocação bem eficaz aos nossos ouvidos, mas esta palavra está dizendo, ela já se explica, dizendo que haverá guerras, nações contra nações, haverá momentos que o povo fugirá por causa das guerras, fugirá por causa das coisas que está previsto acontecer. Naquele tempo, os profetas, quando pregou, falou que as estrelas cairiam do céu, o sol perderia a luz. E naquele tempo eles não sabiam o que era mísseis, por exemplo. Não é verdade? E como é que eles olhavam aquelas luzes caindo do céu? Eles iam falar o quê? É como estrela caindo do céu. Mas na verdade, eles não sabiam que eram mísseis que são lançados na cidade. Então, para eles explicar como é aquelas coisas, eles falariam: as estrelas cairão do céu. Eu acredito que estrelas vão cair do céu ainda também, até o final dos tempos. Mas o que eu quero dizer, hoje, o que estamos passando hoje, Israel está sendo atacada por vários países. E nesses ataques, graças a Deus, Deus está ali guardando a muitos, para que esses não venham a ser mortos. Deus está guardando os fiéis, Deus está guardando os seus nessa guerra. Mas, como as notícias dizem agora, que as coisas estão piorando, as coisas estão ficando pior. As coisas estão chegando num tal ponto que já foi anunciado que vários países estão se juntando para fazer guerra. E a palavra aqui está dizendo que quando houver guerra, haverá vingança, haverá nação contra nação, todos eles virão contra Israel. E aí a palavra vai dizer aqui no verso 27, que havendo, aqui por exemplo, aqui no verso 25, e havendo sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Porque todas essas coisas que acontecem, ela já é aqui como fala na parábola da figueira, que já está anunciando que quando vier essas coisas, saiba que está perto o reino de Deus. Como assim? A palavra diz que quando haver guerra em Israel, está perto a volta do Senhor. E quando aqui fala ainda que esta geração não passará, irmãos, eu estava em meu coração meditando nessa palavra, e eu sei o seguinte, que quando começou as guerras, eu acredito que esta geração, ao qual as guerras se iniciou, não passará. Eu penso que, olhando por uma visão bíblica, eu não posso afirmar essas coisas, mas a Bíblia me mostra que se essa geração, a qual está tendo guerra em Israel, acredito eu que Jesus vem em menos de 100 anos. Acredito que em menos de 100 anos Jesus volta. Porque é a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando que quando houver guerra, nações contra nações, quando houver guerra em Israel, quando Israel for assolada por guerras, aí no verso 27 diz: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Eu acredito que essas guerras que estão vindo aí, já está muito perto de Jesus vir. E há muitos que falam, que pregam sobre o arrebatamento. Se houver um arrebatamento antes da tribulação, como muitos pregam, vai ser nesta data. Eu acredito que nesta data, porque a palavra fala para que as pessoas, por exemplo, aqui no verso, aqui no verso 35, por exemplo,
Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. As guerras virão, Jesus aparecerá, e aqui está falando também, para que você venha, não estar, aqui olhai por vós, quer dizer, estejais atento, né? Para que isso não aconteça, para que quando isso acontecer, você não esteja com o seu coração agarrado neste mundo. O que é isso? Você vivendo os prazeres desta terra e deixando Deus de lado. Então está falando aqui, para você vigiar, para que quando Jesus vier, nesse dia, você não esteja fora da presença de Deus. E ele fala, para que você não seja pego de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, quando a pessoa dá mais valor ao mundo do que a Deus. Quando a pessoa não ora, quando a pessoa não jejua, quando a pessoa não lê, quando a pessoa não busca Deus. E ele fala aqui, e venha sobre vós o improviso aquele dia. O que é isso? Para que você não seja pego, distraído, para que você não seja pego, Jesus veio, e agora? Não dá mais tempo. Por isso que temos que ser fiel em todo tempo a Deus. Por isso que temos que buscar a Deus em todo o tempo. Por isso que temos que estar na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Ele, porque Ele vai vir, como diz a palavra em outras palavras, em outros livros, que Jesus virá como um ladrão na noite. Como um raio que brilha de uma ponta a outra, assim será Jesus arrebatando todos os seus fiéis. Ainda há quem diga que isso tudo vai acontecer e nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos, nós seremos presos, e aquele que for fiel até o fim, ainda que morra, não negando Jesus, você não pode negar Jesus, esse será salvo. Mas a verdade nós não temos certeza, porque a palavra nos dá alguns entendimentos que Ele guardará os seus da tribulação. Eu não sei se Ele vai guardar, como fez lá na época de Elias, né? Que, se eu não me engano, foi, como é que é o nome dele agora? Eu esqueci, o nome fugiu da mente agora, que guardou 7.000 profetas para não ser morto. Se Deus vai guardar a gente assim, em cavernas ou na floresta, não sei, ou se Deus já vai arrebatar os seus para um lugar a qual nós estaremos protegidos. Mas se nós vamos antes da tribulação ou depois da tribulação, ao meu ponto de vista, isso não importa muito. O que importa será que nós estamos prontos para a vinda de Jesus? As guerras já estão aí, anunciando a volta de Jesus, dizendo aqui que o reino dos céus está próximo. Nós não sabemos se Jesus vai nos guardar antes ou depois da tribulação. Mas você está pronto quando Ele vier? Se Ele vier agora no céu e falar, vinde benditos do meu Pai para o descanso que vos está preparado, será que nós vamos poder ir com Jesus? Será que a minha caminhada está agradando ao Senhor? Será que a minha obra está agradando ao Senhor? Será que eu estou conseguindo fazer aquilo que agrada a Deus? Irmãos, eu sei que a palavra diz, aleluia, que tudo isso que está passando no mundo agora, ela está se confirmando. Você quer ver uma coisa que a Bíblia fala nos finais dos tempos? A palavra fala que nos finais dos tempos, a tecnologia se aumentaria muito. Olha como está a tecnologia hoje. Já tem até ciborgue aí, homens, mulheres, cachorro de estimação já eletrônico, e todos esses aviões, jatos, e tudo isso aí que inventaram, esses carros aí de última geração. Veja a tecnologia, veja uma tecnologia tão grande, só para os irmãos terem uma ideia de como a tecnologia se expandiu muito. Eu me lembro que na minha época de escola, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei aqueles telefones celular tijolão, lembra? O Juan deve lembrar, não. Eu lembro na minha época de 16, 17 anos, quando a gente começou a comprar aquele celularzinho, né? Que não tinha, só tinha número digital, né? Ele era só digital.
Aí começaram a inventar lá, tinha até o joguinho lá, aquele joguinho da cobrinha. E aí o celular foi aumentando, foi ganhando tecnologia, e quem é que imaginava que nos dias de hoje nós olharíamos a pessoa que nós estamos conversando face a face? Se você tiver disponibilidade de falar com alguém do outro lado do mundo, você fala ao vivo. Você vê notícias de acontecimento, por exemplo, nós estamos aqui, nós vemos notícias de acontecimento lá em Israel ao vivo, se estiverem fazendo uma transmissão ao vivo. Veja como a tecnologia aumentou de tal maneira. Eu lembro que quando eu era criança, nós não tínhamos televisão nas nossas casas. Hoje as televisões são achadas no lixo, jogado fora. Eu lembro que para mim ver televisão naquela época era preta e branca e tinha que ir para a casa do vizinho, que tinha uma situação financeira melhor. Depois que eu já fiquei mais jovem ali, começou a evoluir de tal maneira, aí começou a chegar as televisão. A gente teve uma televisão preta e branca por anos na nossa casa. Hoje em dia, colorido está sendo aí, ó. Nas esquinas está arriscado você achar uma televisão. Olha como é que a tecnologia está aumentando. Hoje em dia é uma coisa que não dá para... Assim, todos nós hoje sabemos o que é tecnologia. Computadores. Hoje já tem carro dirigindo sozinho. Os carros, você entra lá para fora, lá, você entra dentro do carro, o carro te leva para onde você quer sozinho. Então, irmãos, a palavra está se cumprindo. E nós temos, aleluia, que continuar fiel à palavra do Senhor. Nós temos que buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Nós temos que fazer a diferença. Jesus deixou aqui uma observação. Jesus, ele ensinava no templo de dia e de noite ele estava no monte. Ah, primeiro, mas ele é o Filho de Deus. Os discípulos estavam lá com ele. Veja o que Jesus fez nessa terra. Ele só fazia a vontade de Deus. Claro que nós trabalhamos, nós temos nossa família para cuidar, temos nossos filhos para cuidar, mas eu digo que em todo o tempo a qual você puder, ore a Deus, louve a Deus, busque a Deus, clame a Deus. Está lavando ali uma roupa, uma louça, uma blusa, qualquer coisa ali, glória a Deus, pois vencerei. Está trabalhando no seu trabalho, glória a Deus, pois vencerei. Está conversando com alguém, converse sobre Jesus. Está fazendo alguma coisa que não dá para falar, não dá para cantar, bota na tua mente, meu Senhor, tome conta da minha vida, da minha família, eu te entrego meus atos, me livra de todo o mal, porque a palavra de Deus, igreja, ela é linda, e ela vai dizer que o povo pode viver bem, se for fiel ao Senhor, se andar na direção do Senhor. Porque a palavra fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos dar o que nós precisamos. Deus, ele tem dado o melhor desta terra para muita gente que se dá por inteiro a obra do Senhor. É bem certo que muitos também sofrem muitas coisas, mas a palavra não disse que nós não sofreríamos alguma coisa. O próprio Jesus sofreu retaliação. Jesus, ele foi tentado por Satanás, quanto mais nós. Mas a palavra do Senhor também fala que nós faríamos coisas maiores, porque Jesus foi para o Pai e nós continuamos nesta terra. Pensa bem que através de uma palavra que você disser a alguém e esta pessoa aceitar e vir para os braços do Senhor, você estará ganhando uma alma para o reino do Senhor. E a palavra vai dizer que sábio é aquele que sabe ganhar almas para o Senhor. Então, se nós lermos esta palavra de dia e de noite, meditarmos nela, compreendermos a salvação que ela tem nos outorgado, que ela tem nos mostrado, que ela tem nos favorecido, nós andaremos até nesse mundo cheio de tribulação, mas estaremos andando para um lugar perfeito. Estaremos caminhando para os braços do Senhor, para quando Ele vir nos buscar. Igreja, eu quero dizer o seguinte, hoje, por aí, tem muitas igrejas que só querem pregar prosperidade.
Tem muitas igrejas que só querem pregar a bênção. Tem muitas igrejas que pregam a revelação, que prega, adivinha o nome, o número de documento das pessoas. É uma coisa que não tem necessidade. Ainda que se Deus der isso, qual é a necessidade disso? A necessidade dos dias de hoje é a pessoa pregar o evangelho verdadeiro. Você sabia que Jesus, quando andou nesta terra, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Sabia disso? Sabe por quê? Ele falou mais sobre o inferno e sobre o céu com um intuito, que você venha saber o que é o inferno e não queira ir para lá. Mas todas as palavras que ele ensinava e dizia: cuidado, para que você não venha perecer no inferno. Mas ande na luz, para que você venha naquele grande dia ser achado diante dos fiéis, limpo e preparado, fixado na videira verdadeira, a qual dele vem a nossa salvação. Nós somos falhos, sim, igreja, nós erramos, nós nos entristecemos, nós nos injuriamos, mas Deus, ele é fiel, que se buscarmos ele em todo o tempo, para perdoar nossos pecados e nos fazer ser salvos naquele grande dia. Se todas as igrejas pregassem a palavra como se deve, haveria mais salvo nesse mundo, você sabia? Porque tem muitas igrejas aí que só vai na igreja para ouvir bênção. Ah, Deus está abrindo a porta da tua casa nova. Deus está te dando a chave do teu carro novo. Deus está fazendo isso para você, Deus está fazendo aquilo para você, quando muitas das vezes Deus não está falando nada disso. O que é mais importante para Deus falar conosco nesses dias de hoje? Que Ele vai me dar uma casa, que Ele vai me dar um carro, ou que Ele está me dando uma palavra para eu andar no caminho certo e ser salvo naquele grande dia? Porque tudo isso que tem nesse mundo aí vai padecer. A palavra diz: esse mundo será destruído. Ele está reservado para o fogo. A palavra vai dizer que assim como Noé, ao fechar a porta da arca da aliança, de Noé, ele condenou o mundo fazendo isso. Na verdade foi Deus que fechou a porta, porque só foi salvo quem estava dentro da arca. Assim também é nos dias de hoje. Se nós não estivermos dentro da arca de Deus, naquele grande dia não seremos salvos. Não seremos achados, não seremos contados no livro da vida. E o que temos que fazer para ser achado no livro da vida? Igreja, o que importa nesta vida é fazer a vontade do Senhor e andar nos caminhos de Deus. Porque tudo aí fora é chamativo, é colorido, é bonito. Tudo aí fora vai te chamar a atenção. Mas o que te chama a atenção para te derrubar não é de Deus. Deus, ele te permite, todas as coisas vos são lícitas, mas nem tudo te convém. Aquilo que você vê que vai te levar para um caminho tortuoso, você já tem que, opa, isso aí é para mim. Agora, quando você vê que as coisas estão te levando para um caminho perfeito, para um caminho de paz, para um caminho de salvação, para um caminho de alegria. Você já reparou uma coisa? A quantidade de pessoas no mundo que tem tudo, mas não são felizes. Você já ouviu testemunhos de pessoas que têm tudo e fala: eu tenho tudo que eu preciso, mas eu não sou feliz. Tem gente que fala: eu daria toda a minha riqueza para poder preencher o vazio que está dentro do meu peito. Eu quero dizer que existe um vazio dentro do peito de todo mundo. Mas esse vazio, ele é muito grande. Mas ele só pode ser preenchido por Deus. Quando nós preenchemos esse vazio no nosso peito por Deus, tudo que nós temos fica diferente. Agora, eu digo para você, quantas pessoas que não têm nada praticamente na vida, mas a alegria que ela tem, porque ela tem Deus no coração, é completamente diferente. As pessoas andam rindo do nada, a pessoa fala assim: rapaz, tu não tem nada e está rindo à toa aí. Você que pensa que eu não tenho nada. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem alegria. Quem tem Deus tem salvação. Quem tem Deus tem paz. Você quer ver uma coisa? Eu larguei o meu emprego para poder
viver para Deus. Quem me sustenta é Deus. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que eu preciso. As coisas que eu tenho eu consigo, minhas dívidas, ainda que eu esteja um pouquinho apertado, não estou devendo ninguém. Tudo que eu tenho está pago. Ainda que eu tenha que pagar um cartãozinho amanhã, né? Se alguém quiser me ajudar, seja bem-vindo, né? Mas até amanhã eu sei que Deus vai prover. Ainda que Deus não provê, eu sei que eu consigo dar meu jeito. Mas eu deito na cama e descanso. Agora, quantas pessoas que deitam na cama não conseguem dormir? Com tanta coisa que acontece. Você já viu a pessoa que tem tudo? Tem que andar cheio de segurança do lado, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa? Nós só andamos com segurança dos segurança, que é Deus. Ninguém vê, só se Deus permitir. E nós andamos para lá e para cá. E nós conseguimos ir e voltar, porque Deus está com a gente. Eu quero dizer, igreja, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem salvação. Quem tem Deus tem alegria. Quem tem Deus tem esperança. Quem tem Deus tem fé. Quem tem Deus crê que dias melhores. Eu quero dizer uma coisa aqui para finalizar, não vou me estender muito. Ainda que muitos de nós queiram viver coisas maravilhosas ainda nessa vida, eu quero dizer que a coisa mais maravilhosa que nós temos para viver vai ser na glória. Porque nesse mundo, a palavra que diz não sou eu, a concupiscência da carne, dos olhos, da vida, está logo diante de nós. Ainda que nós estamos nesse mundo e vamos viver nesse mundo até que Jesus venha, mas a palavra do Senhor fala assim, ó, viva já com a esperança da salvação, porque Jesus está às portas e o reino dos céus é chegado. Se nós não entendermos isso, tudo que estamos vivendo aí pode ser fracasso e derrota. Então viva com essa esperança, sabendo que Jesus está vindo e Ele não quer te pegar distraído, Ele quer te pegar entendido. Quando Jesus pontar no céu, oh meu Senhor, estou pronto, eis-me aqui. E assim iremos com Ele para a glória, em nome de Jesus. Amém? Deixando essa simples palavra, glória a Deus.